Olá, estamos aqui para as nossas duas próximas aulas, né? Aulas 7 e 8 do nosso curso de Física Matemática Avançada. Pessoal, hoje a nossa ideia é discutirmos com um pouco mais de cuidado do que normalmente a gente vê nas nossas disciplinas aplicadas de física, o conceito de distribuição ou função generalizada, protótipo do qual é a delta de Dirac, tá? Então, eu vou tentar fazer uma discussão em que eu dou um enfoque um pouco mais de física matemática moderna, um pouco mais de fundamentos conceituais matemáticos do que são essas funções generalizadas ou distribuições. Então, o nome dessa etapa aqui do nosso curso, eu vou colocar aqui mais sucintamente, distribuições. Bom? Pessoal, distribuições como a delta de Dirac são objetos conhecidos principalmente dos cursos de eletromagnetismo. Acho que não tem nenhum outro curso em comparação com o eletromagnetismo na física em que a gente efetivamente tenta usar esse tipo de ferramenta, tá bom? Então, eu vou passar rapidamente aqui pelos pontos que eu tenho certeza que vocês já viram nesse contexto. E vou me demorar um pouco mais no que eu imagino que não seja familiar para vocês, tá bom? Então, uma primeira motivação é descrever o que eu vou chamar de concentrações ou de carga elétrica em problemas de eletromagnetismo, ou de massa, quando nós temos uma distribuição contínua de matéria, ou distribuições discretas de probabilidade, tá bom? Estou colocando tudo isso, mas eu vou falar só do caso elétrico, tá bom? Pessoal, quando nós temos uma carga pontual Q e queremos saber qual é o campo elétrico num certo ponto do espaço, indicado a partir de um vetor posição R, que vem da nossa origem, nós temos uma expressão tradicional para isso, que é uma expressão vetorial, que é o vetor campo elétrico neste ponto de interesse, de vetor posição R, é 1 sobre 4πε0 no Sistema Internacional de Unidades, vezes o valor da nossa carga. E aqui a gente tem que colocar um vetor que vai depender, né, cuja orientação dependeria, o vetor campo elétrico, do sinal da carga, mas que tem a ver aqui com esse vetor diferença entre a posição do ponto do espaço em que estamos interessados em avaliar o campo elétrico e o vetor posição R0 da nossa carga. Então, temos aqui um vetor R menos R0 que eu não desenhei, mas estaria orientado daqui para cá se a carga fosse positiva, certo? Lei de Coulomb, essencialmente na força, que é o campo elétrico associado. Temos aqui a norma do vetor, devemos dividir pelo cubo da norma. Como eu disse, eu vou substituir essa página, aqui está ilegível, mas aqui é o cubo da norma desse vetor, para que nós tenhamos um efeito do tipo 1 sobre R quadrado, como esperamos para Coulomb. Bom, e se nós tivermos, na verdade, uma distribuição contínua de cargas em toda uma região de volume bem definido, e a gente chama essa região de ômega. Na verdade, se nós estivermos interessados no mesmo ponto do espaço, o campo elétrico aqui agora deve obedecer ao princípio da superposição. Então, deverá ser um tipo de soma dos campos elétricos determinados por todos os elementos de carga dessa nossa distribuição volumétrica de carga. Aqui eu marquei uma carga volumétrica elementar, que eu chamo de dQ, porque ela estaria aqui envolvendo toda a carga num pequeno volume dV. Só que para que nós tenhamos a carga efetivamente, nós temos que ter uma carga por unidade de volume, uma densidade elétrica, que vezes um volume pequeno, para que nos dê essa pequena carga. E nós deveríamos somar todos esses elementos de carga na nossa distribuição de cargas, tá bom? Cada um desses objetos teria uma distância diferente em relação ao nosso ponto de interesse, dado pelo vetor posição R. Essa superposição num limite de contínuo não será um somatório simples, mas sim uma integral. Notem que nós temos aqui, ó, cada ρ dV, no caso é dV', né? Porque eu estou olhando elementos de volume de diferentes pontos nessa minha distribuição contínua de cargas. Temos vários dQs, certo? Com os seus vetores campo elétrico pertinentes. Cada elemento de carga aqui vai dar uma direção diferente para o campo elétrico no ponto de interesse, certo? Somamos tudo isso com as unidades adequadas, nós temos a noção de uma densidade aqui no contínuo. Muito bem, por que eu estou colocando isso aqui?
Será que nós poderíamos descrever uma distribuição de carga elétrica qualquer em termos de densidades? Em particular, no caso de uma idealizada carga pontual, como nós tínhamos aqui originalmente, quem seria a densidade pertinente? Sim, é possível nós escrevermos esse campo elétrico, no caso de uma carga isolada, como uma densidade, mas nós somos obrigados a fazer uma construção da seguinte forma. Nesse cenário aqui da esquerda, a nossa densidade, num ponto qualquer dentro da nossa distribuição de cargas, tem que ser do tipo Q vezes uma função bem peculiar. Uma função bem peculiar. E é uma função que, claro, terá que ser calculada em qualquer ponto R' dentro da nossa distribuição de carga, mas ela tem algo especial em relação à posição R0, que era a posição da nossa carga pontual, certo? Nós vamos ter que estar construindo um objeto, uma densidade de carga por unidade de volume, né? Uma carga por unidade de volume, da seguinte forma: a carga elétrica pontual Q fica aqui, e esse objeto, ele tem que ter a propriedade que a sua integral será 1 se a carga... nós vamos inventar aqui, no caso, uma densidade que será 1 se a posição desse nosso objeto estiver dentro do volume de integração e será 0 se assim não for. Tá? Pessoal, a gente vê isso em integrais unidimensionais, quando a gente inventa as nossas pseudofunções dela. Tá? E só colocar aqui uma primeira motivação, que é conciliarmos descrições macroscópicas e microscópicas de distribuições de carga elétrica e construções análogas com densidades que envolverão algum tipo de formulação de delta de Dirac, também aparecem quando a gente fala de distribuições discretas de massa ou de probabilidade, distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias discretas, em física estatística, por exemplo. Bom? Uma segunda motivação. Essa aqui normalmente não aparece em livros-texto como motivação da delta, mas a gente acabou de falar sobre derivadas funcionais. Tá? Em particular, nós vimos que quando nós consideramos variações admissíveis, perturbações de uma certa função de interesse f, onde nós definimos um funcional, que eu quase sempre representei por J, as variações admissíveis, né, como no problema que nos leva à equação de Euler-Lagrange, são variações que se anulam na fronteira de um problema variacional, nós efetivamente definimos aplicações lineares da seguinte forma. Olha só, pessoal, lembra daquela nossa derivada de Gatot, que é um número? Você me dá um funcional J, me dá uma função base F, me dá uma função que eu chamo de direção de perturbação H, a gente gera um número, que é a primeira variação ou derivada de Gatot, não é isso? Bem, se eu imaginar que eu já fixei o J e já fixei o F, e considero os possíveis resultados que podem surgir para diferentes funções teste H, que são as minhas variações admissíveis, eu afirmei para vocês que, em muitos contextos, no nosso caso, por exemplo, de uma ação em que a gente integra uma lagrangiana, certo? Funcionais definidos por uma integração de uma função diferenciável, nós temos uma linearidade na função teste H, tá bom? Então, um funcional dessa forma é linear em H, tanto que nós estamos vendo uma discussão, até a aula anterior, em que nós tínhamos essa construção aqui, a nossa derivada variacional, nossa derivada funcional, era quem se juntava a uma integral multiplicando linearmente a função h para nos dar a derivada de Gatot. Tudo bem? Então, a linearidade em relação a h estava expressa aqui. Eu estou fazendo aqui, introduzindo uma nova notação, porque eu também defini para vocês a noção de um produto interno. E eu comentei que, por exemplo, certas integrais envolvendo o produto de duas funções pode ser visto em espaços vetoriais de funções. Claro que vai depender do domínio, às vezes pode ser que surja uma função peso aqui, mas uma integral do produto de duas funções pode satisfazer os requisitos do que a gente chama de um produto interno. É aquela generalização do produto escalar, tá bom? Então, nós poderíamos estar observando aqui a nossa função teste, h, como sendo um dos dois elementos com que nós alimentamos um produto interno para nós gerarmos um escalar.
Eu não usei essa anotação aqui, ela é simplesmente um símbolo para isso. E nós usamos bastante essa expressão aqui, certo? Foi assim que nós definimos, inclusive implicitamente, nossas derivadas funcionais. O ponto fundamental aqui é linearidade em uma função h, que eu chamo de função teste ou variação admissível. E o que caracteriza uma variação admissível é que ela se anula na fronteira do problema, o que quer que isso queira dizer. Tudo bem? Tenham isso em mente. Não estou falando nada novo aqui. Simplesmente estou destacando um aspecto da nossa discussão das últimas aulas que é pertinente para a discussão de hoje. Eu ainda estou nas motivações para a abordagem que eu vou oferecer para nós discutirmos distribuições. Eu falei do que a gente já conhece, que vocês já conheciam, de densidades, fiz uma conexão com derivada funcional, agora é uma terceira motivação. A terceira motivação é que mesmo quando os físicos tendem a ser um pouco mais precisos com a delta, não necessariamente é a abordagem mais conveniente, aquela que é oferecida. Então, uma motivação para o formalismo que eu vou oferecer daqui a pouco é, digamos assim, as dificuldades e o fato de muita gente não se sentir satisfeita com o que é oferecido na formalização usual dentro da física, da delta de Dirac. Qual é a formulação usual? Eu coloco aqui, ó, uma motivação são as dificuldades e, digamos assim, o peso de se trabalhar com as sequências delta. O que é isso? Pessoal, com uma expressão muito mais simples do que aquela tridimensional que eu pus para a carga elétrica lá no começo, vocês sabem que todo livro apresenta operacionalmente a delta de Dirac da seguinte forma. Você tem uma certa função, você integra com o que seria a delta de Dirac, você filtra a função em zero, porque esse objeto, que todo mundo diz que não é função, ele seria nulo para todos os valores de x distintos da origem, mas seria infinito na origem. E aí concentraria o valor da função na origem. Tá? E é uma função que poderia ser integrada em 1. Pessoal, eu não vou escrever aqui que a delta de x seria zero ou infinito, mas essas expressões aqui são igualmente desagradáveis no final das contas, tá? Porque a delta de x, claro, ela não é uma função, não tem uma função digna do nome que seja capaz de satisfazer essas propriedades simultaneamente, e, principalmente, ela nem mesmo é um limite. Tem alguns textos de física que falam que a delta de Dirac é o limite de uma sequência delta, mas até mesmo essa afirmação é, do ponto de vista de rigor, completamente falsa. Não existe limite de uma sequência delta. Para vocês entenderem precisamente o que eu estou falando, embora certamente vocês já tenham visto isso, eu dou aqui 4 exemplos do que os físicos normalmente chamam de sequências delta. Por exemplo, existe essa sequência aqui, imaginemos um dos elementos da sequência para um n fixo, que seria uma função retangular de altura n sobre 2 e largura 2 sobre n. Imagine uma função que se anulasse muito distante da origem, mas quando x estivesse entre menos 1 sobre n e mais 1 sobre n, que é o que eu expresso aqui, você tivesse uma função constante de altura n sobre 2. Por que esse valor, pessoal? Ora, porque o gráfico dessa função, certo? Um gráfico que todos vocês já viram, é um retângulo de altura n sobre 2 e largura da base 2 sobre n, portanto, de área 1. Então, à medida que n tende a infinito, essa função tende a ficar cada vez mais concentrada na origem e cada vez mais alta, e aí isso seria um modelo, de certa forma, para a delta de Dirac. A questão, pessoal, é que o limite dessa sequência de funções quando n vai para infinito não existe. Porque se resulta infinito, mesmo que seja na origem, esse limite não existe. Tá? Mesmo assim, os físicos apresentam bastante as sequências delta. Outra sequência delta possível envolve seno, outra envolve gaussianas. Todas essas funções aqui, para qualquer valor de n, são funções de área 1. E todas elas tendem a ficar concentradas em torno da origem quando n tende a infinito. Um quarto exemplo aqui seria esse formato lorentziano. Uma curva que a gente chama de lorentziana aqui. Tá? Todas têm o mesmo comportamento. O que seria uma sequência delta? Seria uma sequência de funções
certo? Cuja integral vale 1, e que para todo x diferente de zero, você tem convergência pontual dessas sequências numéricas ΔN de x para zero. Só que mesmo assim, a integral sempre é constante em 1. Tá? Ok. Aqui eu destaco, não existe o limite de ΔN de x quando n tende para infinito para nenhuma dessas quatro, e para nenhuma sequência delta. Então, na verdade, se você quisesse fazer qualquer abordagem de primeiros princípios com base em sequências delta, o que deveria ser dito deveria ser isso aqui. Ó. Você deveria definir a integral daquilo que você quer chamar de delta de Dirac vezes uma função como limite dessas integrais. Nós teríamos aqui uma sequência numérica, porque cada uma dessas integrais não depende de x, mas depende de n. Aí o limite dessas sequências aqui iria para f de zero. Tá? Então, fazer o limite nas ΔNs isoladamente não tem sentido nenhum. Certo? Só faz sentido pensar mesmo nas sequências delta integradas, como tendo esses elementos integrados, e aí a gente toma o limite. Então, esse é um jeito de você começar a definir a delta de Dirac rigorosamente. Mas sabe o que isso quer dizer, pessoal? Que toda e qualquer propriedade que você tivesse que desenvolver para a delta de Dirac, você devesse pensar em alguma sequência delta, trabalhar com esses limites de integrações de f's arbitrárias vezes os elementos de uma sequência delta, e, além disso, você deveria provar que os seus resultados, para serem propriedades efetivamente da delta de Dirac, não deveriam depender de qual sequência delta em particular você escolheu. Isso é um inferno do ponto de vista metodológico ou de demonstrações matemáticas. Então, embora essa última expressão seja precisa, admita um sentido preciso matematicamente, no sentido de limites de sequências, né, no caso, sequências numéricas de números fornecidos por integrais, mesmo num contexto de análise usual, não é fácil, não é prático trabalhar dessa forma. Então, é isso que eu estou chamando de uma motivação para uma abordagem teórica diferente, porque essa abordagem via sequências delta não é prática. Ela daria mais trabalho do que o que a gente vai ver, embora o que a gente vai ver seja meio abstrato. Tá bom? Então, só aproveitei isso aqui para reforçar que, mesmo num sentido pragmático operacional, para os físicos, a delta de Dirac só faz sentido sob integração, né? Mas eu destaquei aqui, ok, mas qualquer pergunta exigiria uma sequência delta, e não poderia depender da particular sequência delta. A quarta motivação para a minha abordagem, que eu vou colocar aqui, ela vai estar aqui de uma forma que não vai dar para vocês entenderem em profundidade, e isso eu vou ter que demonstrar para vocês ao longo das próximas aulas, mas é que o conceito que a gente vai apresentar flexibiliza as condições para que nós calculemos certas transformadas, como transformada de Laplace e de Fourier. E, além disso, nós vamos passar a ter um novo sentido para o que nós chamamos de soluções de equações diferenciais. O que eu quero dizer com isso? Como assim um novo sentido para soluções de equações diferenciais? Pessoal, olha só. No sentido que nós iremos desenvolver de teoria de distribuições, nós vamos poder pegar uma expressão como f de x menos vt mais g de x mais vt, solução de D'Alembert, não é isso? Para a equação da onda. Só que nós vamos poder interpretar isso como uma solução da equação da onda, com velocidade de pulsos transversais v, mesmo que a f e a g não sejam funções duas vezes diferenciáveis. Pessoal, olha, a gente não para prestar muita atenção nisso como físicos. Mas quando a gente diz que existe uma solução para a equação de onda da forma de D'Alembert, que seria a solução geral, a gente substitui esses caras aqui, nós teríamos chamado f de x menos vt mais g de x mais vt como sendo u de xt, que satisfaria a equação da onda. E quando a gente substitui isso, para provar que você tem uma solução, você deveria derivar duas vezes esses objetos em relação a x e t. Ou, pensando nas funções de uma variável f e g,
São funções de uma variável só, e dentro delas a gente joga as duas variáveis x e t, certo? Elas deveriam ser, no mínimo, de classe C2. Eu deveria ter derivada de ordem 2 para f e para g, para que eu pudesse ter um formato como esse e dizer que eu tenho uma solução. Certo? Existem soluções de equações de onda com f e g de classe C2. Mas, gente, a gente vai poder dizer que a gente vai ter algum tipo de solução de equação de onda, mesmo que a f e a g não sejam duas vezes diferenciáveis. Nós vamos poder ter f's e g's com bicos, por exemplo. Precisarão ser funções contínuas, mas elas não precisam nem mesmo ser diferenciáveis em todo o seu domínio. Tanto que a gente vê soluções de equações de onda de pulsos triangulares viajando. A gente resolve problemas como esses quando a gente estuda, por exemplo, séries de Fourier. Pessoal, como que pode fazer sentido eu ter uma onda triangular com um bico não diferenciável viajando na minha corda, se eu deveria estar exigindo diferenciabilidade de ordem 2 na minha F e na minha G? Que soluções eram aquelas? A gente vai ver que a gente vai ter um conceito de derivada de uma distribuição que generaliza a derivada de uma função usual. Então, nesse sentido de um novo objeto matemático generalizado, nós poderemos ter soluções da equação de onda como essa, quando a f e a g não são duas vezes diferenciáveis. E isso é muito mais geral do que parece, porque nós, em física, vivemos nos deparando com problemas como impulsos mecânicos não diferenciáveis, circuitos elétricos ligados repentinamente, descontinuidades de diversos tipos. Para ficar ainda em ondas ou fluidos, ondas de choque que desenvolvem descontinuidades em tempo finito, num problema dinâmico. Tudo isso vai passar a fazer sentido matemático quando nós interpretarmos nossos objetos como funções generalizadas e não como funções apenas. Bom? Tudo bem, foram essas minhas motivações. Espero que eu mostre que tem alguma coisa interessante aí. Agora, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu vou ter que falar de algumas preliminares em dimensão finita. Pessoal, nós vamos estar trabalhando com espaços de funções que tipicamente, e certamente no nosso interesse, tem dimensão infinita. Mas eu vou fazer umas preliminares aqui em dimensão finita, principalmente porque eu não sei se a maioria dos alunos aqui já teve noção ou contato com o espaço dual de um espaço vetorial. Então, desculpem-me quem já estiver cansado de ver isso. Eu juro que eu vou ser rápido, mas com certeza tem alunos que não têm noção do que é isso. Então, eu vou falar muito rapidamente, de uma forma bem pragmática, sobre o que é isso. Bom? Então, vamos lá. Preliminares em espaços vetoriais de dimensão finita. Eu vou ser bem prático. No espaço vetorial Rn, em que a gente tem n uplas de reais, listas de n reais, em que você soma dois vetores somando componente a componente, e multiplica por escalar, multiplicando cada componente pelo escalar, a gente vai adotar, claro, a base standard, a base padrão, formada por n vetores, que para mim aqui serão vetores coluna, desse tipo aqui. Ó. Eu vou chamar de EI o vetor que tem 1 na iésima posição, na iésima componente, e 0 em todas as demais. Uma notação tradicionalíssima, certo? Beleza. E se a gente, então, usar essa representação de vetores coluna trivial para os nossos vetores no Rn, o produto interno euclidiano usual de dois vetores x e y, certo? É dado da seguinte forma. Eu vou representar esse produto interno euclidiano, é o bom e velho produto escalar. Eu vou usar esse tipo de notação. Pode ser que eu use aquele ponto que a gente conhece, certo? Lá da geometria analítica básica. Temos aqui nossos dois vetores e a gente vai fazer o produto escalar fazendo primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, e assim por diante. É algo que vocês conhecem, embora talvez não com essas notações. Bom? Beleza. Ó, falei rapidamente aqui de um espaço vetorial de dimensão finita, com uma base bem conhecida e tendo um produto escalar que a gente conhece. Bom? Agora, eu quero imaginar o seguinte. Imagine funcionais. Desde o nosso cálculo variacional, a gente está falando em funcionais, Mas nem sempre nossas funcionais são lineares. Foi linear quando agiu em H, que eu mostrei agora há pouco.
Eu quero que a gente imagine funcionais lineares nesse Rn, que a gente acabou de discutir. Vou chamar esse meu Rn de V, é o meu espaço vetorial de interesse. Bom? Então, eu vou estar chamando de um funcional linear qualquer função que engole um vetor e me dá um real, já que eu estou aqui no Rn, tá bom? E tem propriedades óbvias, né? Linearidade. Propriedade óbvia de linearidade. Funcional de uma combinação linear de vetores será a combinação linear dos funcionais envolvidos nos vetores individualmente. Bom? Funcional linear. Eu estou considerando funcionais lineares em V. Cada funcional engole um vetor e me dá um escalar. Beleza? Algo específico. Estou querendo pensar em funcionais lineares. Só que agora vem uma mágica. A mágica, embora seja uma mágica bem trivial, é cada funcional pode ser visto como um vetor de um outro espaço vetorial. Por quê? Porque eu consigo definir duas operações entre funcionais, que são some dois funcionais e obtenha um novo funcional. Como? Esse novo funcional, quando engolir um vetor x, ele será definido como a aplicação das duas parcelas funcionais no mesmo ponto, no mesmo vetor. E, além disso, multiplicação por escalar me gera um novo funcional. Esse novo funcional, engolindo qualquer vetor, resultará no funcional agindo no vetor antigo multiplicado por aquele escalar. Certo? Pessoal, adição de vetores, multiplicação de vetor por escalar. Pessoal, os funcionais agora são vetores de outro espaço. É um espaço de funcionais lineares. Por quê? Porque com essas duas operações, a gente consegue satisfazer todos os 8 axiomas de um espaço vetorial. É um novo espaço vetorial, construído em cima do Rn, que é o espaço V que a gente tinha trabalhado. Só que agora os meus elementos não são vetores originais. São os funcionais lineares, que também são vetores, só que agora de um novo espaço. Eu chamo isso de espaço dual. Quase todos os textos representam isso como V estrela. Tá? Esse símbolo aqui significa o espaço dual. Então, um novo espaço vetorial construído a partir do V original. Tá bom? Notem que eu estou falando de algo bem específico aqui para a gente fazer essas preliminares, tá? Pessoal, a gente está vendo aqui vetores no Rn. E funcionais que agem nos vetores do Rn. Daqui a pouco, sabe para que a gente vai? Nós teremos funções de um certo tipo que serão análogos aos vetores do Rn. Eles serão os nossos vetores básicos. E nós teremos funcionais que engolem essas funções para gerar reais. Tá bom? Vamos lá. Ora, se eu tenho agora um novo espaço vetorial que eu chamo de espaço dual, eu posso achar bases. Em particular, pessoal, a gente pode construir o que a gente chama aqui de base dual, que é o conjunto de todos os vetores representados como linhas da seguinte forma. Notem que agora eu vou chamar de EI um vetor linha que tem 1 na iésima posição e em todas as demais tem zeros. Pessoal, cada um desses vetores linha aqui especiais, notem que eu representei por um i sobrescrito, enquanto os elementos da base de V do Rn, eu indexei esses caras por um índice subscrito. Mas aqui teve detalhes, né? Não vamos entrar nisso, porque eu não quero ensinar notação tensorial aqui para vocês. Aceitem que eu quis fazer isso, tá? Mas cada um, esse aqui é o índice de cada vetor da base, só que notem que as componentes desses vetores, eu de propósito botei as componentes com índices lá em cima, tá bom? Isso não é à toa, mas pensem que é só uma excentricidade do seu professor. Eu quis botar os índices lá em cima. Só que notem que agora a gente pode expressar
funcionais como combinação linear. Qualquer funcional será uma combinação linear de todos os EIs desse tipo aqui, que a gente representa como linhas. Então, cada funcional linear vai admitir agora uma representação assim, ó. Ele é como linha, então as componentes estão aqui, ó. Um funcional φ, φ1, φ2, φn, só que estão todos numa linha. Eu quis botar o índice embaixo porque eu sou maluco, eu sou um excêntrico. Eu quis dizer que as componentes de um funcional que vive no espaço dual, eu quero representar as componentes deles com índice embaixo. Enquanto, se eu tiver um vetor do espaço original, eu represento as componentes deles com índices em cima. Só porque eu quero, tá bom? Pensem que sempre é a posição contrária da posição dos elementos da sua base. Então, embora eu não vá ficar falando de base dual muito mais aqui, não. Isso aqui é um comentário mais incidental. Bom? Só que eu vou falar de algo importante aqui pra gente. Cada funcional agora, em termos de funcionais de base, tem isso aqui. Pessoal, isso quer dizer que eu tenho um certo funcional φ, ele é o número φ1 vezes o vetor 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que é o meu E1 no alto. Vai ter um número φ2 vezes a matriz linha 0, 1, zeros. Certo? E, finalmente, vai somando, eu vou ter o escalar φn vezes o vetor linha 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, em que só na n-ésima posição eu teria um 1. Bom, esse é o significado disso aqui. Combinação linear dos elementos da base. Pois bem, os espaços V, que para mim é o Rn, e o seu dual, seria um Rn estrela, mas eu quis chamar aqui de V estrela, são espaços isomorfos, pessoal. A gente consegue construir uma correspondência bionívoca entre cada vetor e cada funcional que engole esses vetores. Como assim? Pessoal, é um teorema básico de álgebra linear que se você tem dois espaços vetoriais de mesma dimensão, eles são isomorfos e você consegue fazer essa correspondência bionívoca. Então, no caso, esses espaços são isomorfos porque eles têm bases de mesma dimensão. Tanto a base original, padrão, quanto a sua base dual, tem N elementos. Tá bom? Então, isso é um teorema básico de álgebra linear. São espaços isomorfos, ou isomorfos quer dizer que eu faço uma bijeção. Me dá um elemento de V, me dá um elemento de V estrela. Me dá um outro elemento de V, eu tenho uma regra para chegar num outro elemento de V estrela. Eu sempre consigo fazer uma correspondência bionívoca. Bom? E aí rola um teorema muito lindo, certo? Pessoal, se eu quero fazer produto escalar de dois vetores, produto escalar de dois vetores dá um número, não dá? Só que um funcional que engole um vetor me dá um número também, não é? Ou eu pego dois vetores do mesmo espaço e faço um produto escalar entre eles para gerar um número, preciso de dois vetores. Ou eu pego um funcional do outro espaço, do espaço dual, que engole um vetor e me gera um número. Outra forma de gerar um número. Pessoal, para toda e qualquer forma de um funcional engolir um vetor e gerar um número, eu consigo gerar o mesmo número pegando dois vetores e fazendo um produto escalar. Tá? Esse é um dos motivos pelos quais os físicos nem sempre falam em espaços duais. Para que eu vou inventar um outro espaço vetorial para pegar um engolidor de vetores que gera números, se eu posso fazer todo esse serviço só fazendo produtos escalares dos caras que vivem em um único espaço vetorial? Para que eu vou inventar uma abstração de ter um outro espaço vetorial? Realmente, em dimensão finita, os físicos conseguem passar sem o espaço dual. Só que a gente não vai conseguir fazer isso na teoria de distribuições, tá bom? Então, eu estou falando aqui de algo conhecido e mais simples para preparar o terreno para o nosso próximo passo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui em símbolos, isso que eu expliquei agora para vocês. Fixado um vetor do meu espaço V, pensem numa N-upla, membro do Rn, tá bom? Uma N-upla de reais. Fixado um vetor Y, a cada funcional do espaço dual, φ, corresponde um único vetor que não é funcional, mas eu vou chamar esse cara de φ-chapéu,
para dizer que ele guarda um parentesco com o funcional φ que eu estou pensando. Mas ele vai ser um elemento de V. Então, eu vou estar pensando num vetorzinho φ chapéu, que quando eu fizer o produto escalar com o y, vai me gerar o mesmo escalar do que se o funcional φ engolisse o y. Vejamos como em dimensão finita isso é trivial. Vejamos. Só vejam aqui os dois números, tá? Um funcional engoliria um vetor para gerar um escalar. Só que eu também gero um escalar fazendo o produto escalar ou produto interno euclidiano de dois vetores. Só que esse vetor não é qualquer, ele é um vetor induzido por esse funcional. De fato, vejamos se isso é verdade. Pessoal, os meus funcionais eu não quis representar como vetores linha. O meu funcional φ não era algo assim do tipo φ1, φ2, φ3, φn. Pessoal, um funcional, um vetor do mundo, do espaço linha, de vetores linha, pode engolir um vetor y, que vive no mundo dos espaços coluna, via multiplicação matricial. O produto aqui é multiplicação matricial. O que a multiplicação matricial diz para a gente? Pegue a primeira componente desse vetor linha, multiplique pela primeira componente desse vetor coluna. Some segundo com segundo. Some terceiro com terceiro. E assim por diante. Pessoal, essa multiplicação de um vetor linha por um vetor coluna gera a combinação de componentes exatamente aquela que é gerada por um produto escalar de dois vetores. Então, se nós pura e simplesmente associarmos a esse funcional φ esse vetor aqui, que é o que eu chamo de φ chapéu, e se eu fizer não o produto matricial, mas o produto escalar, de modo que eu pegue primeiro com primeiro, segundo com segundo, e assim por diante, eu chego no mesmo escalar. Então, aqui foi óbvio como eu posso associar a um funcional, que é um vetor linha, um vetor, que é um vetor coluna. Eu só transpus, pessoal. Ou seja, mas se eu quero chamar isso aqui de um vetor, e o nome que eu dei para esse vetor foi φ chapéu, porque ele é parente do φ, então, na verdade, é um vetor cujas componentes são exatamente as componentes do funcional associado. Isso aqui é uma igualdade de escalares. Quem eu coloco aqui como primeira componente desse vetor era exatamente quem era a primeira componente daquele funcional. Bom? E aí vocês vão dizer, professor, então é óbvio, se eu tiver qualquer vetor x aqui, também eu faço ele virar um vetor linha, e aí eu vou dizer que eu tenho um funcional engolindo um vetor, ao invés de fazer um produto escalar. É isso mesmo. Tá? Então você vai dizer, mas que complicação. É só um vetor coluna virar um vetor linha virar um vetor coluna. Só que notem que o nosso espaço vetorial original era um espaço dos vetores coluna, né, pessoal? Você pegar um vetor linha é um cara de outro espaço vetorial, do espaço vetorial de linhas. Você não soma uma linha com uma coluna. Você soma dois vetores linha, ou você soma dois vetores coluna. Certo? Notem, eu pus bases aqui para tudo ficar numérico e ficar mais fácil, tá? Eu só quero mostrar que você não pode confundir o espaço vetorial dos vetores coluna com o espaço vetorial dos vetores linha. Aí você vai dizer, besteira, só transpor, você está complicando algo fácil. Gostaria que assim fosse, porque eu juro que a minha intenção não seria complicar. Vamos agora tentar ver o que isso tem a ver com a nossa conversa sobre distribuições. Tá? Então, aqui eu só estabeleci, realmente, em dimensão finita, a correspondência é bionívoca. Você me dá um funcional, eu te entrego um vetor. Eu te dou um vetor, você me entrega um funcional, transpõe de novo, vida fácil. 1 para 1 é bionívoco, claro, não tem dúvida sobre o que fazer. Em dimensão infinita é diferente. O infinito e as convergências ou faltas de convergência associadas trazem complicações. Então, vamos lá. A gente não vai poder falar muito disso, mas um pouquinho eu vou tocar nesse assunto. Vamos começar a falar efetivamente dos nossos novos objetos. Primeiro eu vou definir, vou começar a trilhar o caminho para definir uma função generalizada. Mas antes disso,
Eu preciso definir uma função teste. Pessoal, pouquíssimos livros usam a letra H para essas funções teste, mas eu já usei essa terminologia no nosso estudo de cálculo variacional. Então, eu vou usar isso aqui para facilitar a compreensão de vocês. Uma função teste H será uma função que engole pontos, digamos no Rn, e me dá um escalar. Pode ser um escalar complexo, tá? Então, vou fazer aqui uma definição mais geral. Só que ela não faz isso de qualquer jeito. Primeiro, essa minha função H, ela tem que ser infinitamente diferenciável. Suavezona, classe sem infinito. Tá bom? E, além disso, ela tem que ter o que a gente chama de suporte compacto. Que diabo isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, tá? Mas funções teste para nós são funções suaves, infinitamente diferenciáveis, de suporte compacto. Tá? Informalmente, isso quer dizer que essa minha função se anula no exterior de alguma bola no Rn. Está lá o meu Rnzão. A minha função, pessoal, pode não ser nula dentro de uma bola, de uma n-esfera, mas fora daquilo ela é nula. Hã? Uma função que se anula cravado fora de uma região? É isso mesmo. Vamos ver um exemplo? O exemplo é super tradicional, todo texto traz esse exemplo, tá? Vejam essa função H aqui, ó. Exemplo. É uma função teste a seguinte função. Pessoal, nota que eu especializei o seguinte para facilitar a minha vida. Ao invés de ir do Rn nos complexos, eu peguei n igual a 1, peguei uma função real, cujo gráfico eu posso desenhar com mais simplicidade. E, claro, ela poderia gerar complexos em geral, mas eu exploro apenas um subconjunto dos complexos, que são os números de parte imaginária nula, que são os reais. Tá bom? Só para a gente poder ter um gráfico de cálculo 1 fácil aqui. Mas é um caso particular da construção que a gente estava fazendo. Olhem só essa função. É uma função, pessoal, que eu vou dizer que se iguala cravado em zero quando a distância de x em relação à origem é maior ou igual a 1. Então, olhem para essa curva aqui embaixo e olhem isso aqui. Ó. Essa função cravou no zero em mais 1 e fica identicamente nula daqui em diante. Ela também crava identicamente no menos 1 aqui. Eu esqueci de marcar uma coisinha aqui em verde, como fiz aqui. E permanece em zero para todo o menos infinito. E nos pontos intermediários, ela é fitada por esta lei aqui. Ó. Uau! Pessoal, isso aqui é uma construção bem particular, tá? Isso aqui não é uma gaussiana. A gaussiana é uma exponencial de menos x quadrado em cima. Isso aqui é menos 1 sobre 1 menos x quadrado. Tá? Pessoal, muitos livros de matemática colocam como um exercício que você prove o seguinte. Eu não disse que a função h, pessoal, devia ser classe sem infinito? Eu não disse que ela tinha que ser infinitamente diferenciável? Vocês teriam todos os motivos do mundo para, num primeiro momento, olhar para isso aqui e duvidar que ela seja sem infinito. Porque você tem uma lei não trivial aqui e, de repente, ela fica constante. Vocês teriam tudo para crer, não, em alguma ordem de derivada isso aí falha. Por exemplo, eu não posso emendar zero com uma parábola x quadrado. Vai dar algo suave, sem bico na primeira visão. Mas na derivada segunda vai ter uma descontinuidade. Vocês estão certos. Se você emendasse zero com uma parábola x quadrado, dá pau. Ela não seria sem infinito. Só que essa loucurinha aqui, ela é sem infinito. Se vocês tentarem calcular via limites laterais em mais 1, menos 1, chegando pela esquerda e pela direita, esses caras aqui, todas as derivadas dessa função de qualquer ordem tendem a zero. Então, isso é um tipo de construção muito especial, mas que é muito comum em matemática, quando você quer desenhar funções que se anulam, efetivamente se anulam, fora de uma região finita. Então, o que eu estaria dizendo que seria a bola no exterior da qual a função se anula, aqui no caso, bola num domínio unidimensional seria o intervalo de menos 1 a mais 1.
incluídos ou excluídos? Vamos falar mais sobre isso. Notem que menos 1 mais 1, pessoal, aberto nas extremidades, é o conjunto dos pontos do domínio da H em que a H não é nula. Notem que do jeito como eu defini, olhem aqui as desigualdades, eu digo que a minha função é zero em mais 1 e menos 1. Então, em princípio, os pontos mais 1 e menos 1, né, que surgem dessa delimitação, não entram nesse conjunto aqui. Esse conjunto aqui, efetivamente, é menos 1 mais 1. Ótimo. Só que não é esse conjunto que eu chamo de suporte da minha função H. Eu chamo de suporte da minha função H o conjunto onde a minha H não se anula acrescido do que a gente chama de pontos de acumulação do intervalo. Eu não vou definir pontos de acumulação aqui para vocês. Imagino que algum professor de cálculo já tenha feito isso. Quem tiver dúvida, vem me procurar. Mas pontos de acumulação ou pontos limite são pontos, digamos assim, suficientemente próximos do nosso conjunto. Então, no caso, mais 1 e menos 1, embora não pertençam a este conjunto aqui, eles são suficientemente próximos deles. Eles são limites de sequências de números que vivem aqui dentro. Eu posso ter uma sequência ó, que tende a caminhar para o mais 1. Eu nunca chego no mais 1 porque ele não está aqui, mas o mais 1 é o limite de uma sequência de números que vive aqui dentro. Na verdade, de infinitas sequências de números que vivem aqui dentro. E o menos 1 também. Então, a gente chama pontos limite como esses, que podem não viver no conjunto, de pontos de acumulação. Então, eu tenho que pegar o conjunto onde a função teste não se anula, incluir os pontos de acumulação, e eu chamo isso de suporte da minha função. Então, o suporte de H é um intervalo fechado, menos 1 mais 1. Tá bom? Existe um conceito de topologia que quer dizer que um conjunto é compacto. Demonstra-se por um teorema famoso chamado de Heine-Borel, carrega os nomes dos seus, pelo menos dos matemáticos que ficaram conhecidos pela sua dedução, que quando você está no Rn, é um espaço topológico em particular, você dizer que um conjunto é compacto é a mesma coisa que dizer que ele é fechado e limitado. Como o intervalo menos 1 mais 1 é fechado e limitado, não vai para infinito em nenhum lugar, então nós dizemos que o suporte de H é compacto. No Rn, em particular, nos reais, com n igual a 1, temos aqui, estamos vendo um conjunto fechado e limitado. No Rn, isso é suficiente para a gente dizer que é compacto. Tá? Então, isso foi o nosso exemplo de uma função infinitamente diferenciável de suporte compacto. Quem faz o papel da tal bola fora da qual a minha H se anula é esse suporte compacto menos 1 mais 1. É uma bola na reta real. Tá bom? Ufa! Ó, não vou propor como exercício para vocês, mas seria, para quem realmente for curioso, um excelente exercício provar que essa função H efetivamente é sem infinito, mesmo nesses pontos problemáticos. Só que aí eu faço um destaque. Também é só como uma motivação para quem tem interesse. Pessoal, essa função H é infinitamente diferenciável, mas ela não é analítica, pois ela não pode ser expressa em série de potências nesses dois pontos. Séries de potências nesses dois pontos diriam que numa vizinhança suficientemente pequena, por exemplo, do mais 1, essa função deveria ter uma expansão de Taylor capaz de dar conta dela dos dois lados, mas desse lado não dá conta. A expansão de Taylor diria que a sua função seria somente nula. Ela não dá conta disso aqui. Ela não admite série de potências em mais 1 e menos 1. Uma função pode ser infinitamente diferenciável e não ser expressa como uma série de potências. Isso não é central para o que a gente está fazendo, mas isso é central para você dizer que você entende alguma coisa de matemática, tá bom? Então, como eu disse, está aqui só como uma motivação. Encerrei o meu exemplo dessas funções teste. Funções teste são funções infinitamente diferenciáveis de suporte compacto, ou seja, se anulam fora de alguma bola. Tá bom? Aí vem as loucuras, né? Vem as loucuras.
Vocês se lembram que a gente tinha falado ali no caso finito de vetores no Rn, não é isso? Pessoal, cada função teste faz o papel de um vetor do Rn naquela discussão lá em dimensão finita. Ora, mas o nosso espaço vetorial Rn não é um vetor, muito pelo contrário, são infinitos vetores, não é isso? São todas as combinações de vetores ali que são n-uplas de escalares reais. Tá bom? Pessoal, funções teste podem ser adicionadas duas a duas ou multiplicadas por complexos, já que eu estou aqui nos complexos, para gerar novas funções teste. Multiplicar uma função teste por um complexo, ela continua sendo uma função teste. Somar duas funções teste resulta numa função teste. São satisfeitos os axiomas de um espaço vetorial. Então, o conjunto de todas as funções teste, que a gente chama de espaço teste, é um espaço vetorial, que é chamado de D caligráfico de distribuições, D de Rn, das funções teste. Nós dizemos que cada função teste pertence ao C infinito zero de Rn. A parte do infinito quer dizer que elas são infinitamente diferenciáveis. Esse zero aqui quer dizer que elas têm suporte compacto. É só um símbolo para o que a gente já explicou. Só que é um símbolo que aparece em vários textos. Eu preciso apresentar esse símbolo para vocês terem a literatura aberta para vocês, tá bom? Então, tá aqui, tá repetindo. Função teste é qualquer função que pertença a isso aqui. C infinito, suporte compacto. Adiciono duas a duas ou multiplico por complexos. Satisfaço os axiomas de um espaço vetorial, tenho o espaço teste, o espaço das funções teste. Pessoal, esse espaço de funções teste faz o papel do Rn, no que eu estava discutindo antes de preliminares de dimensão finita. O que eu fiz lá? Eu falei do meu espaço Rn, que eu chamei de V, e aí eu construí funcionais, não é isso? Que engoliam aqueles vetores. Pessoal, agora a gente precisa de funcionais que engolem as funções teste. Só um comentário, tá? De novo, como motivação. Nossa, mas o professor está dizendo que isso é mais fácil do que aquelas sequências delta? Cara, acredite, demonstrar qualquer coisa com aquelas sequências delta é um inferno. Eu sei que o que eu estou falando aqui parece muito abstrato para a enorme maioria de vocês, mas depois que operacionaliza, vocês vão ver que a coisa vai ficar mais fácil, tá? Só um comentário aqui. Parece muito restrito ter que exigir tudo isso, suporte compacto. Além disso, professor, tem funções, a maioria das funções que eu conheço, não é que tem aquela meleca lá que você mostrou que anula exatamente fora de uma bola. As nossas funções podem até ir morrendo, mas elas não são exatamente zero longe da origem, certo? Então parece restrito? Eu falo sim, mas nem tanto, porque tem teoremas fantásticos em análise funcional de espaços de funções que sempre há uma função teste próxima o suficiente de qualquer função razoável que você imagine, mesmo que ela não tenha suporte compacto. Função razoável, pessoal, vai ter que ser uma função que seja integrável em algum sentido. Então, ela nunca vai poder deixar de morrer quando você vai para o infinito. Se você morre para o infinito, eu consigo inventar algo que é cravado zero, nem que seja lá no infinito, que é tão próxima dessa sua função que vai morrendo quanto eu queira. Mesmo que essa sua função que vai morrendo nunca zere cravado. Eu consigo chegar tão perto quanto eu queira. Então, parece restrito, mas nem tanto. Sempre tem uma função teste perto de qualquer função razoável que você imagine, mesmo que a sua função razoável não tenha suporte compacto. Além disso, a gente precisa falar tudo isso porque a gente precisa domar a dimensão infinita. Pessoal, loucura aqui. Eu não vou poder trabalhar isso como nós faríamos num curso de matemática. Só que, lembra que eu tinha dito que o espaço vetorial V de dimensão finita era isomorfo ao seu dual? Porque você tinha bases de mesma dimensão e dava para fazer uma correspondência biunívoca. Tanto que eu fiz lá o vetor coluna virar um vetor linha e vice-versa. Era fácil fazer a correspondência biunívoca, né, nos dois sentidos. Quando a dimensão é infinita, o negócio é muito mais sutil. Se tem infinito, tem convergência. E tem vários tipos de convergência a serem pensados.
e rola algo muito louco, pessoal. Agora, em algum sentido, quanto maior for o seu espaço vetorial de interesse, menor será o espaço dual a ele associado quando você tem dimensão infinita. Vejam o contraste disso com o que eu apresentei para vocês de dimensão finita. Como o dual tinha, entre aspas, o mesmo tamanho do espaço vetorial usual, se eu aumento o tamanho do meu V, eu aumentava o tamanho do dual, aumentava a dimensão, base com mais elementos. Pessoal, todo espaço vetorial nos escalares reais ou complexos tem dimensão infinita, tá? A gente está falando de tamanho aqui pela base. Mas, além disso, você tem infinitos e você pode ter correspondências bionívocas ou não. Depende do tamanho dos infinitos. O que eu estou dizendo aqui em algum sentido, aquele lance, aquele isomorfismo entre um V e o V dual não se mantém, em geral, em problemas de dimensão infinita, que são os nossos espaços de funções. Então, agora é muito louco. Quanto maior for o seu espaço de funções, menor será o espaço dos funcionais razoáveis que você pode criar. Como nós queremos ter muitas distribuições que serão funcionais, vocês vão ver que a gente vai definir isso assim, eu tenho que restringir o meu V. E é restringindo aquelas funções de suporte compacto que se anulam fora de uma bola, é reduzindo essas funções que poderão ser engolidas, que eu vou poder aumentar a quantidade de funcionais envolvidos. Tudo isso é muito abstrato, a gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, mas só para a gente ter um mini fechamento aqui, o que nós vamos chamar de uma distribuição no RN será qualquer funcional linear contínuo no espaço das funções teste. Nós teremos funcionais lineares que engolem funções teste, como as nossas Hs, lá no cálculo variacional. Quem engolia as Hs? As derivadas funcionais. Tá bom? Agora, olha que coisa sutil. Esse espaço das distribuições será esse espaço dos funcionais lineares contínuos. Ele não é o espaço dual. Olha que coisa louca. A gente vai chamar esse cara de espaço dual topológico, porque ele terá apenas os funcionais lineares contínuos. A gente tem que dar uma restringidinha. Isso é uma loucura, sabe por quê? Porque o espaço dual tem funcionais lineares demais, tem funcionais lineares descontínuos, e isso é de fundir a mente. Por quê? Porque na dimensão finita, sempre que você tem, né, funções lineares são contínuas, não é? Funções lineares em que você tem uma superposição de um número finito de termos. Como agora existe um infinito na história, surge algo que é de importar a nossa mente, de fritar a nossa mente, que nós poderemos ter grandezas lineares descontínuas. Então, mesmo a gente tendo feito todo o trabalho que foi feito de definir o que é uma função teste, de definir o que é o espaço teste, formado pelas funções teste, mesmo já tendo trabalhado bastante aqui, nós ainda não temos liberdade para considerar todos os funcionais possíveis, porque ainda ficou muita coisa solta para que, entre esses funcionais lineares possíveis, alguns sejam patológicos, sejam descontínuos. Então, não é qualquer cara desse espaço dual que a gente vai chamar de uma distribuição. A gente vai chamar de uma distribuição apenas alguns desses caras, só os membros de um subespaço, que é o subespaço dos funcionais lineares contínuos. Será esse subespaço que nós chamaremos de espaço das distribuições, ou espaço dual topológico. Tá bom? Muito, muito, muito abstrato, mas eu preciso falar disso. Tentem digerir alguma coisa na quinta-feira, na próxima aula a gente conversa mais. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.